Oi, gente, tudo show? Dessa vez vou trazer aqui uma estrutura da língua inglesa muito interessante aqui para vocês. E dificilmente eu vejo essa estrutura, né? Essa aula assim nos canais que eu acompanho, tá? Mas eu gosto muito desse tema, dessa estrutura. Estou falando do verbo haver em inglês, tá, gente? Muita gente confunde com o verbo to have, né? Que é o verbo ter, por conta que em português, geralmente no dia a dia a gente fala que tem alguma coisa em algum lugar, né? Tem. Quando na verdade a gente quer dizer que há. É esse verbo há de haver, né? O verbo haver, que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá bom, gente? Então, para expressar essa existência, né? Dizer que existe, que há alguma coisa, que há algum objeto, enfim, a forma de fazer isso é utilizando a palavra there, né? Vocês estão vendo aqui, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Essa palavrinha aqui, there, com a estrutura do verbo to be, o verbo to be, né? Na forma is e na forma are, tá? Acho que vocês estão vendo aí direitinho, né, gente? Nesse caso, a forma am do verbo to be não entra, tá? Somente o is e o are. Então, a formação dessa estrutura para expressar existência, né, o verbo haver, se dá com o there mais o verbo to be na forma is e na forma are. E aqui eu separei para vocês, deixa eu levantar aqui a folha um pouquinho. Basicamente, você vai fazer isso aqui na afirmativa, na negativa, na interrogativa, né? E eu separei aqui para a gente dividir o nosso entendimento na forma singular, né? Primeiramente, singular. Para fazer isso na forma, para expressar essa existência na forma singular, você vai utilizar a partícula do verbo to be, a forma, né, do verbo to be, em sua forma is, tá? Então, se você vai afirmar, você vai dizer que there is. There is. Quando você fala there is, vocês estão vendo aí direitinho, né, gente? Vou mudar aqui de novo. Quando você fala there is, você está dizendo que há, que existe, que tem, né? Que há. There is na forma singular, tá? Daqui a pouco eu vou colocar os exemplos para vocês entenderem, tá? Se você quiser fazer a interrogativa, você pode afirmar que há, você pode perguntar se há, né? Você lembra da questão da inversão lá do verbo to be, né? Por isso que é muito importante você, quando estiver estudando, seja num curso aí, numa escola ou um curso online, entender que é por isso que você precisa de um método, tá? Se você ficar aprendendo aleatoriamente, vai chegar lá na frente com uma coisa que é simples, que você deveria entender, você vai ter dificuldade. Então, quando você quer fazer a interrogativa, quando você quer perguntar, você vai trocar aqui as posições, você vai inverter. Coloca o verbo, né, to be na frente, is, e o there depois. Nessa forma, desse jeito aqui, você está perguntando, você está interrogando, né? E a pronúncia é is, ou is there, is there. Estão vendo aí, né, gente? Is there. Is there, você está perguntando. Is there, coloca a interrogação, tá? Para fazer a negativa, lembrando que aqui, somente no singular, tá? Fazer a negativa, você vai colocar a partícula not depois do verbo to be. There is not. There is not. Lembrando que você pode, tanto falado, né, como escrito, fazer a contração do is com not, isn't. Então você pode falar there is not, não há, né? Ou there isn't. There isn't. Lembrando, gente, que quando o nativo lá, ou mesmo o brasileiro que já fala bem, né? Ele vai falar isso aqui de forma mais rápida, tá? Mas por enquanto você fica apenas com esse entendimento de como se estrutura essa questão do verbo haver, tá? Então, recapitulando, a estrutura do verbo haver em inglês se dá com a palavra there mais o verbo to be em sua forma is para o singular e forma are para o plural. Eu fiz aqui o exemplo da parte do singular, né? Para afirmar é there is. There is. Para perguntar, você faz a inversão. Is there? Is there? Tá perguntando. Para fazer a negativa, você coloca o not depois do verbo to be. There is not. There is not. Você pode fazer essa contração do is com not, fica isn't. Aí você, em vez de falar there is not, você fala there isn't. There isn't. É basicamente a mesma coisa, tá? Para fazer a forma plural, você vai utilizar o there mais o to be na forma are, tá? There, aqui, mais o verbo to be na sua forma are, para fazer a forma plural, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, plural. Aqui, plural. Aí é o mesmo passo a passo, gente. A afirmativa, there are. Há,
Existem. Existem o quê? Qualquer coisa que você estiver falando. Existem objetos, existem pessoas, existem coisas, existem ideias, existem planos, existem livros. Não interessa. É a forma plural de expressar o verbo haver no inglês, tá? There are. A interrogativa você vai fazer novamente a inversão. O verbo to be na frente, depois o there. Are there? Tá perguntando. Are there? Existem? Tem gente lá fora, né? Há gente lá fora, que é o que a gente quer dizer. Para fazer a negativa, você vai colocar o not, partícula not, depois o verbo to be. There are not. Não existem, né? There are not. Não existem. E você, mais uma vez, pode fazer a contração do are com not. Essa palavrinha, essas duas palavrinhas vão se transformar em uma só, que é o aren't, né? There aren't. Você pode falar tanto separado, there are not, como juntar o are com o not para virar aren't, né? Você vai falar there aren't, não existem. Tá bom, gente? Então, se você tiver com alguma dúvida, é só voltar o vídeo e com o tempo você vai assimilando, tá? Eu trouxe aqui 2 livros, olha só. Tem 2 livrinhos aqui, inclusive um é de gramática. Aliás, os 2 são de gramática, né? Um de português e o outro, ó, gramática da língua inglesa. Estão vendo aí, ó? Muito boazinha essa gramática, tá, gente? 2 livros, né? 2 books. Poderiam ser 5, poderiam ser 10. Estou utilizando aqui como exemplo, tá, gente? E aqui, eu estou falando com vocês, o celular está em cima da mesa, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos utilizar livro para fazer a nossa exemplificação e vamos utilizar a mesa, sabe? Sabe aquele clichê que todo mundo fala, né? Mesmo as pessoas que não falam inglês ainda, gostam de utilizar, né? The book is on the table. Você já viu essa, né? The book is on the table. O que é que está acontecendo aí, gente? A pessoa está utilizando, mesmo sem conhecimento, quase que a forma do verbo haver em inglês. Só que existe algo a mais que está faltando. Nós vamos exemplificar para vocês entenderem, tá? Trouxe aqui para vocês. Olha só. Lembrando, né? Falei book, né? Book, table, livro, mesa, e trouxe o exemplo aqui na forma singular. Eu quero dizer que há um livro, não é? Na mesa, sobre a mesa. Aquela frase clichê, ela diz que o livro está na mesa, beleza? Dá basicamente o mesmo sentido, mas não é a mesma coisa, tá? The book is on the table. O livro está na mesa. É diferente de dizer que existe, né, um livro na mesa, sobre a mesa. Como é que a gente vai utilizar isso? Vocês já aprenderam. Vão utilizar o there mais o to be, não é? Na forma is ou are, né? Is se for singular e are se for plural. Então, there is a book on the table. Você tem que entender essas duas palavrinhas aqui, gente, como como existe, tá? There is. E lembrando que um nativo, ou mesmo um brasileiro, que já fala bem, né? Ele não vai falar separado assim, não, tá? There is. Ele vai falar there is. There is. There is. É assim que ele vai falar. Eu tô falando aqui de forma mais articulada, mais separada, que é para facilitar o seu entendimento, tá bom? Então, there is, there is, there is, there is, there is, né? There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. Se eu quiser fazer interrogativa, e agora você já aprendeu, eu vou fazer a inversão. Is there? Aqui é perguntando. Is there? Is there a book on the table? Tem um livro sobre a mesa? Is there a book on the table? Estou perguntando se existe um livro lá na mesa, em cima da mesa, sobre a mesa. Se não há, aí é a negativa. Mais fácil ainda, depois do is, você vai acrescentar o not. There is not a book on the table. Não existe um livro sobre a mesa. Lembrando que eu posso fazer a contração do is com not para ficar ainda mais rápido, né? There isn't a book on the table. Inclusive, essa forma de falar é a forma curta, né? Tem um livro na mesa? Tem não. Sabe o nosso tem não? Is there a book on the table? There isn't. É a forma de dizer, então, there is not, né? Mais separado. Então, gente, bem facinho. É só voltar o vídeo aí para ajudar no entendimento de vocês. Eu utilizei o is, né? There is, para fazer as frases no singular, tá? No plural, a gente vai utilizar o verbo to be na forma are, né?
There are 5 books on the table. There are, existem 5 books on the table. Eu estou utilizando o there mais o to be na forma are, né? O are, por que eu estou falando there mais to be, gente? Porque is e are, né? Is e are é a forma conjugada, né? Do verbo to be, tá bom? Is, are, nada mais é que o verbo to be, tá bom? Você utiliza o is quando for singular e o are quando for plural, tá? Como eu já falei aqui. Então, no caso do plural, there are 5 books on the table. There are 5 books on the table. On the table. Existem 5 livros sobre a mesa, ou na mesa, né? Em cima da mesa. O entendimento é o mesmo, tá, gente? Para fazer a inversão, vocês já aprenderam. É só fazer, aliás, para fazer a inversão não, para fazer a interrogativa, né? É só fazer a inversão, tá? Are there. O verbo to be vem primeiro, o there depois. Toda vez que você estiver vendo assim, are there ou is there, já é perguntando, já é interrogativa, tá? Are there 5 books on the table? Ao ponto de interrogação lá. Are there 5 books on the table? Existem 5 livros sobre a mesa? Se a resposta for positiva, você pode dizer a frase completa. Yes, there are 5 books on the table, né? Afirmativa. Ou então a curta, né? Yes, there are. Yes, there are. Sim, existem. Se a resposta for negativa, gente, acrescenta a partícula not depois do verbo to be are, né? Aí vai ficar there are not. There are not. There are not 5 books on the table. Ou seja, não existem 5 livros sobre a mesa. Não existem. Não existem 5 livros sobre a mesa. Lembrando que eu posso fazer a contração do are com not para virar aren't. There aren't 5 books. Ó, gente, eu reparei num erro aqui, tá? O books aqui tem que estar no plural, né? Não é plural? Coloquei, tá, gente? There are not 5 books, agora com plural, né? On the table. Não existem 5 livros sobre a mesa, tá? Então, para você entender que a forma correta de expressar a existência no verbo inglês é utilizando o there mais o verbo to be, como vocês estão vendo aí, na sua forma, né? Is para o singular, aqui, is para singular e are para o plural, tá bom? Por que eu falo? Muita gente está no começo aqui, não entende como eu... Se é to be, por que é is e are? É porque quando você vai falar, gente, a gente conjuga os verbos, tá? Então, assim, se você pega o verbo correr e você vai conjugar, correr, essa palavra correr, esse verbo correr, ele está no infinitivo. Quando você conjuga, ele muda, não muda? Você não vai conjugar eu correr, ele correr, nós correr, vós correr. Ele se transforma, né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos e assim vai. É a mesma coisa. To be é no infinitivo. Quando você vai conjugar, lembra do verbo to be lá? I am é o verbo to be. You are. He is. She is. Então, is e are nada mais é do que o verbo to be na forma conjugada, né? Na forma trabalhada. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, você pode acessar aí esse QR Code que vocês estão vendo aí na tela, que é do nosso curso de inglês, né? Se eu mudar aqui um pouquinho a câmera, olha só. Você pode aprender a falar inglês em poucos meses, tá? Ou acessar o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.